Senhor, meus irmãos, bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ative lá o sininho das notificações. Cada vídeo novo que for postado você vai receber e vai ser edificado pela palavra de Deus. Quero trazer aqui a mensagem do dia, a palavra do dia. Quero falar hoje sobre a igreja, o tema igreja, a importância da igreja para indivíduos, para pessoas e também para a comunidade em geral. Pois Jesus ele fala no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, ele está tendo um diálogo com os discípulos, com Pedro. Pedro recebe a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e aí Jesus fala que não foi carne nem sangue que deu essa revelação para ele, mas foi Deus, e aí ele fala, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali quando Jesus fala que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele não está falando que Pedro é a pedra que a igreja é edificada, mas sim Cristo. Porque Pedro significa Petros, e Petros é um fragmento da pedra. Então Pedro é uma parte da pedra, é uma parte da rocha principal, que é Cristo. Então o fundamento da igreja é Cristo, e por isso as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Só que o que acontece com o desenvolvimento e o crescimento da religiosidade, do sistema religioso? Hoje se é propagado uma igreja nas mídias que não é a igreja de Cristo, que não é a verdadeira igreja que Jesus gerou, que foi gerada através da sua obra redentora na cruz, dos seus filhos redimidos. Uma igreja, digamos assim, mística, essa não é a igreja do nosso Senhor. Uma igreja frágil, essa não é a igreja do nosso Senhor. Eu sei que talvez você até deixou de frequentar um templo chamado de igreja e disse que não gosta daquele, não compactua com aquilo, não se encontrou lá e parou de frequentar, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Primeiro, que os templos, os galpões, não são a igreja. Ali é o local onde os irmãos congregam, onde a igreja se reúne, mas o templo não é a igreja é a unidade, é a comunhão dos membros, dos filhos de Deus. Quando nascemos de novo em Cristo, somos gerados em Cristo Jesus, recebemos o Espírito Santo em nós, nos tornamos membros do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, e cada filho de Deus, cada pessoa que nasce de novo em Cristo, que tem o Espírito Santo dentro de si, que é gerado na palavra de Deus, ela se torna um membro desse corpo. Então, a igreja é a junção do corpo, é a união dos membros que formam o corpo de Cristo. Aí essa é a igreja, o corpo ligado à cabeça. Então, os templos bonitos, com placas grandes, atrativos, não é a igreja, ali é o local onde os irmãos se reúnem. E também uma outra mentira que foi levantada muito grande aí é que eu sou a igreja em casa. Negativo, ninguém é a igreja, nós somos parte da igreja, somos partes do corpo. Perceba algo, quando você nasce de novo, você se torna um membro, como eu falei. Uma mão, um pé, um olho, uma boca, é um exemplo. Como Paulo cita nas escrituras, ele usa exemplo. Um pé, uma perna, então você se torna parte desse corpo. E você é importante para o corpo, assim como o corpo é importante para você. Se você tirar a sua mão fora, o que acontecerá com a sua mão? A sua mão ela vai secar e vai morrer, assim como o seu corpo vai sentir a necessidade daquela mão. Ele vai estar sem um membro importantíssimo no seu corpo. Então é importante nós congregarmos, é importante nós estarmos entre irmãos, mas eu sei, como eu falei, que devido ao sistema religioso ter propagado uma igreja na mídia, muitas pessoas recuaram, retrocederam da fé, até mesmo da fé, retrocederam de estar em comunhão devido a esses escândalos. Mas eu quero te falar uma coisa, esses escândalos que estão sendo gerados na mídia, de pastores, de briga por poder, briga por dinheiro, sempre tentando tomar o seu dinheiro, essa não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor ainda está preservada por Ele, está espalhada nos 4 cantos do mundo, igrejas humildes, igrejas simples que pregam o verdadeiro evangelho, porque é o local, como eu falei aqui, onde os irmãos se reúnem para congregar, para adorar o Senhor, para receber as instruções através da sua palavra.
Essa que é a igreja do Senhor. E aí essa igreja, ela tem a autoridade, ela recebe a autoridade de Cristo, e as portas do inferno, que significam os poderes das trevas, os poderes demoníacos das trevas, não prevalecem sobre ela, não prevalecem contra os membros que nela atuam. Então você precisa estar inserido num corpo. Você precisa estar inserido na verdadeira igreja de Cristo. Existe a igreja de Cristo e existem as igrejas locais, que o Senhor levanta em determinadas localidades para que os membros possam congregar. Então, se você tem visto todas essas mentiradas que a mídia propaga dizendo ser igreja, e isso tem te assustado, não se assuste. Dobre seu joelho, ore ao Senhor, peça o lugar onde Ele quer que você esteja plantado. Você precisa estar plantado na igreja local, pois é ali que você receberá os nutrientes para a sua vida, para o seu crescimento. Ali que você receberá o alimento diário do Senhor, o alimento semanal, o alimento mensal que o Senhor envia para você. E você terá um crescimento para que você possa gerar frutos. Então você precisa estar congregado. Ore ao Senhor, não fique indo de porta em porta. Ore a Deus e peça onde Ele quer que você esteja. Você precisa ter um pastor na sua vida. Você precisa estar rodeado de irmãos, pessoas que vão te impulsionar a ter uma vida de fé, a ter uma vida de comunhão, a ter uma vida com o Senhor Jesus. Então ore a Deus e peça o lugar que Ele quer te enviar. Fuja do sistema religioso, fuja dessa religiosidade que é propagada pela mídia e pelos canais de televisão. Essa não é a igreja de Cristo. Essa não é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja é aquela que você vai dobrar o joelho, você vai orar com fé e o Senhor vai te encaminhar para uma igreja local. Talvez é muito diferente daquilo que você imagina, mas ali você será alimentado, ali você receberá os nutrientes, onde você vai conseguir crescer e dar frutos em nome de Jesus. E também você estará protegido. Percebam que Jesus falou ali, estava falando para Pedro e para os outros discípulos, estava falando para nós, que as portas do inferno não prevalecerão contra o quê? Contra a igreja do Senhor, contra o corpo reunido. Note que se você já viu alguma vez aqueles documentários lá na África que mostram como os leões caçam, como os animais caçam, o que eles fazem? Eles separam os outros animais do bando, búfalos, zebras, eles separam. E eles pegam os mais fracos e vão separando, ou um membro aleatório e vai separando, e quando esse membro, quando essa parte daquela manada está separado, aí eles atacam porque ela fica vulnerável sozinha. Ela fica vulnerável de ataques. Ela fica vulnerável do inimigo vir e abocanhá-la. É a mesma coisa no corpo de Cristo. Você precisa congregar, você precisa de membros, você precisa de irmãos, você precisa de um pastor, você precisa ter liderança, você precisa ter guias espirituais. E aí o inimigo não terá autoridade sobre você. O inimigo não vai ter chances, as forças das trevas não prevalecerão contra a sua vida se você estiver inserido no corpo de Cristo, se você estiver inserido na igreja do nosso Senhor Jesus. Então, eu te dou essa direção em nome de Jesus, eu te direciono com todo o amor, com todo o zelo que eu tenho pela sua vida. Se você já se frustrou, se você já apanhou da religiosidade, já apanhou das ditas igrejas e agora você não tem mais fé, não acredita no homem, primeiro que você tem que ter fé em Cristo. Por isso que eu te direciono, ore ao Senhor, peça onde que Ele quer que você esteja. Você precisa estar plantado, criar raízes numa igreja local e ali você conseguirá crescer e dar frutos, porque o Senhor espera frutos de você. Então não perca mais tempo, não deixe o inimigo te enganar com eu sou a igreja em casa. Negativo, a igreja é a união de membros que se unem e formam o corpo. Então em casa você não está tendo comunhão com ninguém, então você não pode dizer que você é igreja. A igreja não é uma pessoa, a igreja é a união, é a unidade, é a junção de membros, de pessoas nascidas de novo e que estão nascendo de novo. Então nesse local você verá pessoas com dificuldades, com defeitos que você verá, mas irmãos, pense comigo. A igreja é o local onde pessoas são tratadas, curadas, limpas, purificadas e transformadas em membros. Então isso é esse aí mesmo processo. Você não pode ir para a igreja com um olhar crítico. Ore a Deus, peça o lugar que Ele quer que você esteja, seja direcionado pelo Senhor, porque Ele direciona, eu já provei e provo disso, Ele direciona você para o lugar que Ele quer que você esteja e lá se molde na palavra que o Senhor enviar.
em nome do nosso Senhor Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão mais contra a sua vida, porque você estará na igreja do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Já ore junto comigo para Deus te direcionar para o lugar correto. E se você já está no lugar que o Senhor te plantou, não fique mais olhando as coisas que estão ao redor, procurando defeito. Nós já temos um inimigo para nos atacar. Então eu preciso olhar para aquilo que o Senhor está me dando, receber o que o Senhor está me dando, me edificar sobre o que o Senhor está me dando e ser obediente e ficar no lugar que Ele está me colocando. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que me ouvem e me assistem. Eu oro por eles, Senhor. Por aqueles que de alguma maneira já foram feridos pela religião, pela religiosidade, pelo sistema religioso, por essa falsa igreja que está propagada por 4 cantos do mundo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor sare esses corações, cure esses corações e que haja intervenção do Espírito Santo nesses corações, para que eles despertem, que eles precisam estar inseridos num corpo, precisam estar plantados numa igreja local, dando frutos, se alimentando, crescendo e recebendo as instruções do Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor intervenha nos corações e mostre a eles o local certo em que eles devem estar, para que eles parem de perambular procurando aquilo que eles querem ouvir, mas sim achando aquilo que o Senhor tem direcionado para eles. Pai, eu oro em nome de Jesus e eu agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo e que o Senhor está intervindo nesse momento nessas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Não esqueçam de compartilhar essa palavra. Outras pessoas, assim como você, precisam ouvir o que o Senhor está direcionando em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço a todos.